Som. Graça e paz, igreja. Amém. Feche seus olhos e ore comigo, interceda pela minha vida e peça ao Espírito Santo para que a palavra do Senhor seja revelada aqui para nós nessa noite. Amém? Abba, Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, em mais um culto e mais uma noite, Pai. E antes de qualquer coisa, Senhor, nós queremos Te convidar, Pai, para ocupar aqui nesse tempo, Senhor, de mesa, Pai, o lugar de honra, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor, meu Deus. Queremos que o Teu Santo Espírito fale conosco, nos ensine e trate conosco, Senhor. Aqui está a minha vida, Senhor, à Tua disposição, para que o Senhor fale através dela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós clamamos, Senhor, meu Deus, para que hoje, nessa noite, nós entendamos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, e recebamos de Ti, Senhor, o direcionamento que vem do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, fala conosco, Senhor, meu Deus. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Todos encontraram? Vamos ler em nome de Jesus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo em meio a uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, ele o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, estamos dando continuidade na série de mensagens sobre as emoções. E hoje nós vamos falar sobre o medo. E vou falar que eu estou vivendo o que eu estou pregando. Estou com medo. Mas o Senhor com certeza tem algo a tratar conosco nessa noite. E por isso que Ele me capacitou para estar aqui hoje. Porque sem Ele eu não conseguiria, amém? Irmãos, para falar sobre o medo, antes... não tinha visto ali que tinha figurinha. Antes, vamos falar um pouquinho sobre o contexto, né? Do que é o medo. Alguém sabe a definição exata de medo ou não? O que é medo, Alice? Não estava planejado isso. Ela ficou com medo de falar. Medo, irmãos, a definição de medo é um estado afetivo suscitado pela consciência de perigo. É sentir-se ameaçado, é ter temor, é uma ansiedade irracional, é ter receio. Essa é a definição de medo. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre a trajetória de Moisés e a relação dessa trajetória com o medo. Então, só recapitulando a história de Moisés rapidamente, Moisés é aquele bebezinho que escapou de uma grande chacina de bebês. O faraó mandou matar todos os bebês do sexo masculino, e aí Joquebede, muito sábio, muito inteligente, colocou Moisés num cestinho, colocou ele no rio. Ele foi encontrado por uma egípcia, e ele cresceu numa posição de privilégio dentro do Egito, cresceu muito bem, até que quando ele já era adulto, a sua raiz hebreia começou a florescer e ele começou a se incomodar com a situação dos escravos hebreus no Egito, e aí ele acaba por matar um soldado que maltratava um escravo, e quando ele se deu conta do que ele tinha feito, ele precisou fugir do Egito para que ele não fosse morto. Então a gente recapitulou rapidinho. Moisés então foge em direção ao deserto, e lá ele encontra, e se refugia na tenda de Jetro, que se tornou seu sogro, se casou com sua filha, Zípora, e ali ele se estabeleceu e encontrou refúgio. Então, Moisés estava ali, digamos,
numa posição confortável. Ele finalmente se estabeleceu, não corria mais perigo de morte, né? Ele estava ali refugiado, estava ali cuidando das ovelhinhas do sogro, tranquilão, já estava estabelecido. Mas a nossa vida é desse jeito, quando a gente acha que está tudo certinho, o Rodolfo, às vezes acontecem algumas coisas que a gente não entende. E assim aconteceu com Moisés. Ele estava apacentando as ovelhas e de repente ele foi atraído até essa sarça que conversava com ele. E ele sentiu medo. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o medo, irmãos, é que ele não é de todo ruim. O medo tem algo de positivo, se a gente for pensar. Alguns estudiosos, alguns psicanalistas vão dizer que o medo é um sistema de defesa da mente e do corpo. E esse sistema de defesa funciona muito bem. Quando a gente se depara com alguma situação de perigo, por exemplo, o nosso cérebro, enfim, envia comandos, libera doses de adrenalina, e essa adrenalina envia comandos para que o fluxo de sangue seja mais estratégico, em musculaturas estratégicas, e esse fluxo de sangue ele quer nos preparar para, ou enfrentar algum perigo, ou 2, fugir de algum perigo. No caso de Moisés, era melhor fugir, que um só contra o Egito inteiro ia ficar complicado, né? E aí, acontece tudo isso quando a gente é exposto a uma situação de medo. Então, o nosso corpo começa a trabalhar para nos proteger. Então, geralmente, quando isso acontece, a nossa primeira estratégia é fugir, tá? Concorda comigo? Porque enfrentar, gente, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, exige muito mais. E existem outros positivos também, outros pontos positivos do medo. Por exemplo, ele serve para, eu falei que ele serve para nos proteger, mas para dar um exemplo, existe uma condição genética muito rara, mas algumas pessoas nascem com isso, que se chama analgesia congênita. Alguém conhece essa doença ou não? Gente, quem nasce com analgesia congênita, geralmente não. Quem nasce não sente dor. E parece que é algo muito bom, não é? Viver uma vida inteira sem sentir dor, me parece muito positivo. Mas na prática não é isso que acontece. Geralmente quem sofre dessa doença não tem qualidade de vida. São pessoas que vivem esmagando membros, eles se cortam, se ferem com facilidade e eles não percebem. Então, quando a gente está com alguma doença, um princípio de doença, o nosso corpo envia sinais, como uma dor de cabeça, por exemplo, enfim. Só que essas pessoas, o sistema delas não processa a dor. Então, elas não têm medo de sentir dor. E por não ter medo de sentir dor, elas se expõem a situações muito perigosas. Então, o medo nos poupa de muita coisa, né? É por isso que a gente está aqui inteirão, graças a Deus. Por isso que a gente não veio dirigindo a 100 por hora. Amém? O Evaldo tá por aí, não? Mas graças a Deus que o medo existe, não é mesmo? Só que o medo, ele precisa ser dosado. Tudo na nossa vida, se a gente não tiver o fruto do Espírito, tudo que é positivo pode se tornar negativo. Eu fico pensando que o medo, quando nós não temos temperança, nós não sabemos dosar, ele pode se tornar covardia. E nós bem sabemos pela palavra do Senhor que Ele não criou e não gosta de filhos covardes. Amém? O Senhor não gosta de filhos covardes. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos seguir. Então, Moisés estava lá refugiado, em segurança, e aí o Senhor chama ele até a sarça para conversar. E o Senhor tem uma missão nada fácil para ele. Eu vou ler aqui, quem quiser acompanhar, continuando em Êxodo 3, versículo 10. Agora, venha e eu o enviarei ao faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu, eu estarei com você. Este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E Moisés disse a Deus, e se quando eu for falar com os filhos de Israel, e se eles me perguntarem,
o Deus dos seus pais te enviou? E se eles me perguntarem qual é o seu nome? E então, o que eu direi? O Senhor teve a conversa com Moisés lá na sarça e ele falou, eu escolhi você para uma missão, faz parte dos meus planos, libertar os meus filhos, eu escolhi você, Raquel. Vai querer? E de primeiro, Moisés não queria, ele já começou a levantar algumas hipóteses ali, mas e se acontecer alguma coisa? E se eles não acreditarem em mim? E se eles me perguntarem como é o nome de Deus, o que eu vou falar? E aí o Senhor, imagina gente, Deus, através de uma sarça, pegando fogo que não se consumia, e uma voz vinda do além, com poder, assim, já era um sinal miraculoso, sabe? De que quem falava com Moisés tinha poder. Vocês concordam comigo? Já era um chamado muito miraculoso, e aí Deus tem que ficar se explicando para Moisés. Fala, não, calma, eu vou com você. Não, calma. Vocês imaginam essa situação? Não acontece na nossa vida, né? Graças a Deus. E aí o que acontece? Deus tem que ficar afirmando a sua própria identidade para Moisés. Olha a sequência. Deus vai encorajando Moisés, dizendo, eu sou quem sou. Certamente eu estarei contigo, eu vou tirá-los da opressão do Egito, eu vou levá-los para uma boa terra, onde manam leite e mel, eu estenderei a minha mão e eu ferirei os egípcios, eu farei prodígios, eu farei com que os egípcios tenham boa vontade para com esse povo. O Senhor afirmou tudo isso para convencer Moisés, e Moisés ainda estava nessa, assim, mas e se acontecer alguma coisa? E se... Deus estava falando, eu vou fazer. Ele não falou, talvez eu faça, se você cooperar eu farei. Deus falou, eu já tenho um plano, mas eu quero fazer através das suas mãos. E muitas vezes isso acontece conosco. O Senhor pode fazer todas as coisas, amém? Mas algumas coisas Ele quer fazer através das nossas mãos. E se nós não estivermos com mãos dispostas, o Senhor vai levantar outro. Mas é triste para você que o Senhor tenha que levantar outro, porque você não atendeu ao chamado do Senhor, que sabe de todas as coisas e escolheu você. Amém? Eu sei, porque quando me chamaram para estar aqui hoje, eu também não me achei capaz. Eu sofri, a Carol ficou me aguentando. Eu falei, meu Deus. Falei, a mensagem nada a ver que eu escrevi. Falei para ela. Falei, nada a ver. Aí no outro dia eu mandei mensagem, falei, apaguei a mensagem de novo, estou tentando de novo. Mas aqui estou eu, amém? Porque a mensagem, antes de falar com a igreja, ela com certeza, eu posso dizer que ela falou comigo. Amém? Então o Senhor estava falando para Moisés, eu já tenho um plano, mas eu quero fazer através das suas mãos. Certo? Amém. O Senhor sempre tem um plano original para as coisas. E muitas vezes nós que atrapalhamos. A gente olha para o jardim do Éden, aquela coisa perfeita, maravilhosa. Esse era o plano original, gente. Aí a gente olha para o mundo de hoje e fala, o que a gente fez, né? Com o plano original de Deus. Então eu queria que você refletisse, qual será que era o plano original de Deus para a sua vida? Será que o medo, em algum momento da sua vida, o medo te desviou do plano original do Senhor para a sua vida? Queria que você refletisse agora. Moisés, quando foi chamado, ele sequer lembrava de quem ele era, de quem ele mesmo era, da história dele, de tudo que tinha lhe acontecido. Em Êxodo 4, diz assim, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso nas suas mãos? Um cajado, ele respondeu. Irmãos, o Senhor sabia quem Moisés era. O Senhor tinha um plano de guiar aquele grande rebanho que eram os escravos, que era o povo de Israel, que estava escravo no Egito. E ele escolheu Moisés porque ele conhecia Moisés. Moisés estava pastoreando quando foi chamado, não foi coincidência. Então, o Senhor quer nos usar
e Ele não nos dará um fardo que nós não possamos carregar, e é por isso que Ele olha para Moisés e fala: o que você tem nas mãos? E Moisés responde: um cajado. Ele estava pastoreando as ovelhas e foi chamado para pastorear um rebanho ainda maior. E aí a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite é: o que você tem nas mãos? Porque às vezes a gente conhece algumas pessoas, a gente fala: a Camille fala muito bem, glória a Deus. Eu só não entendo porque a Camille não vem falar aqui na frente. Só não entendo porque a Camille não fala lá no trabalho. É que eu trabalho com ela, não podia ter falado isso, mas vou usar. O Arthur fala muito bem. Eu só não entendo porque o Arthur não fala aqui na frente. Porque tem muita gente que deixa que o medo governe as suas vidas. Irmãos, tem gente aqui que foi escolhido para ser servo, para servir na casa do Senhor, mas tem vivido como um espectador, vendo que as outras pessoas sirvam. Tem gente que foi escolhido líder, tem identidade de líder e vive como liderado, e muitas vezes questiona a liderança, muitas vezes debocha da liderança, mas o medo é quem está governando a vida dessa pessoa no momento. Tem gente que foi escolhido para ser músico, intercessor, artista, pregador, mas tem vivido com medo. O medo nos desvia do plano original do Senhor para as nossas vidas. Nós cantamos há pouco que o Senhor reina sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, que Ele é o Senhor, e aí quando o Senhor nos chama, a gente fala: não, obrigado. E aí como é que fica o louvor aqui na frente? Como é que fica o louvor aí? Será que a gente está cantando só palavras, enfim? E esse é um padrão que não acontece só com Moisés, não acontece só conosco. Citando rapidamente, em Juízes, no capítulo 6, a gente vai encontrar o chamado de Gideão. E é engraçado que esses personagens, que muitas vezes foram afrontados pelo medo, todos eles foram chamados para a mesma coisa, para dar continuidade, guiar o povo de Israel, guia o povo de Israel, guia o povo de Israel. E o Senhor vem chamando essas pessoas. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em algumas versões vai dizer homem valoroso, ou poderoso guerreiro. E Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso conosco? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contavam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor voltou para ele e disse: olha quanto amor. Ele voltou depois disso e disse: vai na sua força, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você? E Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu: eu estarei com você e você derrotará todos os midianistas como se fossem um só homem. Amém? Quando o Senhor nos chama, Ele pode fazer. E Ele quer fazer através das nossas mãos. Mas olha só para a vida de Gideão. O Senhor chamou ele pela forma como Ele o conhecia. Ele falou: é contigo, homem valente. E aí Gideão vem naquele discurso do coitado. Fala: Senhor, o Senhor me abandonou. Isso aqui. Aí o Senhor tem que relembrar: você é um homem valente. Você não é um coitado, você é um poderoso guerreiro. Amém? Muitas vezes o medo vai distorcer a nossa própria identidade e nós vamos viver com uma identidade que nos foi dada e imposta pelo medo. Mas todos nós temos uma identidade firmada no Senhor, amém? Aleluia. Um destino maravilhoso aguardava por Moisés, um destino maravilhoso aguardava por Gideão. Porque existe algo de muito precioso do outro lado do medo, quando nós atravessamos o medo. Amém? Com o mesmo cajado que Moisés se apresentou, que ele estava guiando ovelhas, esse mesmo cajado operou maravilhas no nome do Senhor, né? Ele já chegou lá e o cajado se transformou numa cobra. Depois, me ajuda a lembrar dos milagres: nuvem de gafanhotos, trevas no Egito, o mar se tornou sangue. Que mais? As rãs. Que mais? Piolho, chuva de pedra.
e a morte dos primogênitos. Misericórdia. Aquele mesmo cajado, quando Moisés apresentou para o Senhor e falou, então eu vou. O Senhor teve, que negociar, colocou Arão junto, no pacote, falou, então eu vou mandar Arão junto. Esse mesmo cajado que apacentava ovelhas, o Senhor usou para fazer grandes coisas, grandes maravilhas. Então, irmão, se você tem hoje um talento, uma capacidade, se você tem algo de facilidade, você tem alguma oferta na sua vida para entregar ao Senhor, entregue. Não deixe que o medo te separe dos planos do Senhor para a sua vida, amém? Amém. A gente vai fazer um salto agora na história de Moisés, a gente está caminhando. O povo saiu do Egito, eles foram peregrinando pelo deserto, e Moisés guiando esse povo. E lá em Êxodo 19, a gente vai ver o que aguardava Moisés, lá do outro lado do medo. Êxodo 19, no versículo 16. Amém? E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma nuvem espessa e um som de buzina muito forte, de maneira que estremeceu tudo, e o povo estava no arraial. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. No próximo capítulo, no 20, nós vamos encontrar, e todo o povo viu trovões e relâmpagos, e sons de buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se, e se pôs de longe, e disseram a Moisés, fale o Senhor conosco, ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco, para que nós não morramos. Irmãos, esse mesmo Moisés é quem estava com medo lá atrás. O mesmo Moisés que o Senhor escolheu para fazer essas grandes coisas, libertar o povo, era o Moisés que estava com medo lá atrás, dizendo assim, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não quero. E lá do outro lado do medo, o Senhor já sabia quem seria Moisés. Ele ocupou esse espaço que o Senhor tinha para a vida dele. Moisés conheceu o Senhor face a face, amém? Que privilégio, que honra maravilhosa conhecer o Senhor face a face. Se ele tivesse deixado o medo separar ele desse propósito, ele jamais teria conhecido o Senhor face a face. Ou seja, o Moisés que antes queria se acovardar, agora ele era o valente, e o povo estava com medo. O povo falando, Moisés, vai você falar com o Senhor para que a gente não morra. E esse povo se parece muito conosco. A gente quer eleger alguns Moisés para nos representar. Porque para estar na presença do Senhor exige muita coisa. Para estar na presença do Senhor exige muita renúncia. Para estar na presença do Senhor exige risco, muito risco. Moisés estava correndo risco de morte. Mas ele aceitou e ele viveu grandes coisas com o Senhor. Amém? Moisés, ele foi lembrado da seguinte forma. A gente vai fazer um outro salto na história de Moisés, e a gente vai lá para o momento em que Moisés morre. A palavra diz assim, em Deuteronômio 34, versículo 10. Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Aleluia. E quem fez aqueles sinais maravilhosos que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Irmãos, a maior honra da história está escrito aqui. Moisés conheceu o Senhor face a face. E muitas vezes o Senhor queria nos levar para esse lugar também.
O Senhor quer nos conduzir a um lugar de mais intimidade. E tem muita gente que não se permite entrar nesse lugar porque tem medo. O Senhor às vezes, Raquel, eu quero te levar para um novo lugar, mas eu preciso que você faça tal coisa. E essa tal coisa às vezes é o que te separa desse lugar. Irmãos, a gente não pode mais deixar o medo governar nossas vidas, porque ou a gente serve o Senhor ou a gente serve o medo. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, também aguardava por Gideão. O Senhor tinha algo preparado para ele. E lá em Juízes a gente vai ver depois que Gideão ficou conhecido popularmente como Jerubaal, o destruidor do trono de Baal. Gideão, que não se enxergava como o Senhor o enxergava, depois ele foi conhecido como um homem valente, assim como o Senhor disse lá no início. Ele falou: o Senhor é contigo, homem valente. Quando nós atendemos o chamado do Senhor, nós podemos viver a nossa identidade no Senhor, amém? Aleluia. Irmãos, nós precisamos apresentar os nossos medos ao Senhor, porque o medo em excesso ele é paralisante. O medo em excesso ele não nos beneficia em nada, ele não nos protege, ele só nos prejudica. Nós precisamos trazer isso para o Senhor, colocar luz nisso. Tem uma experiência que aconteceu essa semana. Eu estava pensando sobre medo e eu estava refletindo que, às vezes, lá no serviço, eu sou o último a sair. E às vezes eu saio e já está tudo apagado. E a Cami sabe, a gente trabalha, tem que ficar subindo escada o dia inteiro, vários lances de escada. E eu sempre desço ali, aquilo na velocidade da luz, assim, tipo, eu vou no banheiro, eu desço, aí subia mais devagar. Mas geralmente eu desço, cara, nem olho o degrau, sabe? E aí eu reparei que quando eu fui sair esses dias, alguém apagou a luz antes de eu sair, acho que não viu que eu fiquei lá. E aí eu desci assim, apalpando, com muita cautela. Eu fui assim, falei, caramba, eu desço aqui todo dia, já era para eu ter decorado os degraus, né? Degraus. Já era para eu ter decorado, e eu desci aquilo muito devagar. E aí eu fiquei pensando, cara, a escada é a mesma, mas eu estava com medo de descer. E eu falei que nós temos que apresentar nossos medos ao Senhor, porque quando a luz entra, o medo sai. Era a mesma escada que eu descia todo dia, na velocidade da luz, e subia devagar. Era a mesma escada, mas sem luz não é a mesma coisa. Então nós precisamos apresentar para o Senhor os nossos medos, dizer: Senhor, eu acho que isso aqui está me separando de um plano maravilhoso que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes o Senhor tem um plano de transformação para a minha vida, mas eu acho que isso aqui está me separando, Senhor. E nós precisamos colocar esses medos aqui na presença do Senhor, para que Ele transforme isso em coragem, amém? A palavra está cheia de versículos de encorajamento, daquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor continua levantando novos líderes. Ele levantou juízes, e Ele levantou também Josué, e lá em Josué a gente vai encontrar o versículo que talvez muitos estivessem esperando, que é: não fui eu que te enviei, seja forte e corajoso, não temas e nem te desanimes, porque eu sou o teu Deus, por onde quer que fores, amém? E essa palavra vem de encontro a nós hoje, porque se nós amamos o Senhor, nós temos que dizer não ao medo, e sim para o Senhor, amém? Porque nós dizemos amar o Senhor, certamente o Senhor nos ama. Era isso que o Senhor estava dizendo para Moisés, falando: eu vou estar contigo, fique tranquilo, eu vou fazer. Ele falava: pela minha mão os egípcios vão liberar esse povo, pela minha mão eu farei milagres, mas é através das suas. Amém? O medo, muitas vezes, ele aponta para os nossos amores, e se nós não amamos o Senhor de todo o coração, nós amamos outras coisas. Um exemplo bobo é que muita gente ama a vida, e quem ama a vida tem medo da morte. Quem ama a infância tem medo de crescer. Quem ama o conforto tem medo do trabalho duro. Quem ama as trevas tem medo da luz.
Agora, quem ama o Senhor pode ter todos os medos, mas quem ama o Senhor deve enfrentar cada um deles, amém? Na força do Senhor, é o que a palavra está nos dizendo, amém? O Senhor não muda, o Senhor é perfeito, o Senhor é o amor, e o perfeito amor lança fora todo medo, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé agora em nome de Jesus, nós vamos orar juntos. Eu queria que antes dessa oração você pensasse em quais medos você quer apresentar agora para o Senhor. Se você olha aqui para esse púlpito e você tem desejo de ocupar esse lugar um dia, fala: Senhor, eu quero ser usado por Ti naquele lugar, mas eu tenho medo, eu não me sinto capaz. Se você tem desejo de servir aqui na música, se você tem desejo de servir ao Senhor, coloque os seus medos e apresente ele ao Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais que o medo me separe dos Teus planos para a minha vida. Se você tem desejo de ser alguém diferente no futuro, apresente esse medo para o Senhor. Isso que te separa desse alguém do futuro, amém? Senhor meu Deus, aqui estamos na Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos, Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui nesse momento apresentando os nossos medos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos rendidos aqui, Senhor meu Deus, para fazer a Tua vontade, Senhor. Mesmo que isso, Senhor meu Deus, exija que nós neguemos a nós mesmos, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos que o Senhor olhe para os nossos medos agora, Pai, e com poder, Pai, assim como o Senhor fez com Moisés, o Senhor nos levante, Senhor, e nos envie, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nos encontrar, Senhor meu Deus, com o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Nós queremos ser diferentes, Senhor meu Deus, queremos ser conduzidos e levados para um lugar que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, meu Deus, servos valentes, Senhor, na Tua igreja, Pai. Gente que esteja disposta a batalhar por Ti e pelo Teu nome, Senhor. Gente que esteja disposta a sair desses portões, Senhor, meu Deus, e pregar a Tua palavra, Senhor, com ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer, Pai, como Moisés, como Gideão, como Josué, Senhor, meu Deus. Que nós possamos, através do Teu poder, Senhor, meu Deus, também operar maravilhas, nos encontrar com o Teu sobrenatural, Senhor, meu Deus. Que as nossas mãos possam ser encontradas dispostas para fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que o Senhor nos use, Senhor, para que o Senhor nos transforme, Pai, para que o Senhor faça de nós, Senhor meu Deus, novas criaturas, se for necessário, Senhor meu Deus. Aqui estão os nossos corações, aqui estão os nossos medos e nossos receios, Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos de poder e de amor, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te amamos, Senhor. Amém. Aleluia. Glórias são dadas a Ti, Senhor. Aleluia.